E aí, galera que assiste meu canal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Hoje quero fazer uma comparação nos mínimos detalhes em experiência de usuário. Sei que esse vídeo vai ofender algumas pessoas, como tem acontecido em outros vídeos onde eu comparo a CB500X com a Versys X300. Vocês não têm noção de quantas perguntas eu recebo no Instagram, de quantos comentários eu recebo aqui no YouTube me pedindo para fazer comparações entre CB500X e Versys X300, tá? Então esse vídeo é uma resposta para muitos que me perguntaram, e também eu tenho bastante conhecimento de vivência que eu tive com a CB500X e agora estou tendo com a Versys X300. Então, sair de uma para a outra gera bastante comparação na cabeça, porque a minha referência anterior foi a CB500X e agora é a Versys X300, e isso me permite fazer uma comparação bem fiel entre uma e a outra. Peço desculpas aí para as pessoas que vão ficar ofendidas, mas esse vídeo é para quem pediu, e eu tenho certeza que esse vídeo vai dar para vocês terem uma excelente noção do que é uma moto e do que é a outra moto, saindo de uma para outra com uso mesmo, né? Então com a CB500X eu rodei 46 mil quilômetros, com a Versys X300 eu já estou com quase 3 mil quilômetros, então essa referência está bem nítida na minha cabeça. Hoje o vídeo é mais um bate-papo, tá? Então eu não vou mostrar moto nenhuma. Aqui hoje é simplesmente eu contando para vocês a minha experiência. Eu tenho bastante coisa para falar, tá? Então quem estiver interessado, tenho certeza que vai assistir esse vídeo até o final. O objetivo desse vídeo não é dizer qual moto é superior e qual moto é inferior, porque na minha opinião as duas motos são excelentes. Então uma ganha em alguns pontos e perde em outros e vice-versa. O objetivo desse vídeo, eu não vou dizer qual é melhor do que a outra. Espero que você ouça todas essas minhas opiniões e aí você consiga tomar a sua decisão de forma mais consciente da realidade dos dois mundos, tá bom? Então a CB500X, nós temos aí o motor dela bicilíndrico de 500 cilindradas e a Versys X300, um motor bicilíndrico de 300 cilindradas. O que dizer desses motores? Eu resolvi começar por esse tema porque é o tema mais forte da CB500X. É notório, não tem como não dizer isso, que o motor da CB500X é forte e econômico. Então fica aqui o ponto positivo para o conjunto de motor da CB500, tá? Então ele vibra muito pouco, ele é forte, é um motor que dá para usar na cidade, vai muito bem na rodovia e ele não é beberrão. Quando você fala do motor da Versys 300, você tem um motor que bebe quase a mesma coisa que o motor da CB500X, mas ele é menor, né, de 300 cilindradas, e ele é mais fraco, tem menos torque e tudo mais. O único ponto de vantagem que eu vejo nesse assunto entre Versys e CB500 é que o motor da Versys é mais leve, o que é melhor para você no uso urbano, no uso na estrada de terra e etc. Acaba te dando mais conforto e confiança ao lidar com a moto. De resto, o motor da CB500X dá um banho, porque com certeza é mais eficiente, mais forte e o consumo de combustível é bem satisfatório, beleza? O segundo ponto que eu queria comentar é a experiência que você tem ao lidar com os botões da moto. Então, falando da CB500X, a gente tem ali posição de seta e buzina invertida, né, comparadas às outras motos, né? Então, normalmente as motos, a buzina é embaixo, seta no meio e farol em cima. Na CB500X é invertida, né? É farol em cima, buzina no meio e seta embaixo. Então, se você vai de uma moto para outra, você fica buzinando, dando seta loucamente, todo perdido e tal. Então, você vai ter que ter essa adaptação se você sair de uma para outra, né? Mas tem algumas coisas que eu queria comentar. Os botões da CB500X, eles são mais duros de serem acionados, o que eu acho melhor, porque eu uso uma luva de couro sempre, quase sempre eu tô com ela rodando com uma luva de couro, então ela é grossa, entendeu? Então os botões serem um pouco mais duros, os botões seta, farol, buzina, etc,
te dá mais sensibilidade de você sentir. Acionou, não acionou, desacionou. Então eu preferia os botões da CB500X que eram mais duros nesse sentido. Agora, se você não usa luvas ou se sua luva é fininha, muito provavelmente você vai preferir os botões da Versys 300, que eles são mais macios de serem lidados. Então a dificuldade que às vezes eu tenho, claro que isso não é ponto negativo que desabona ou enfim, é só um feeling, uma sensação, a minha experiência que eu tive com os botões das duas motos, tá? Então a gente tem ali a Versys botões mais macios de serem lidados, né, de serem manuseados, mas eu precisei me adaptar. Hoje eu já acostumei, claro, mas eu precisei me adaptar ao longo das semanas aí, para eu conseguir perceber se eu acionei ou não, principalmente as setas, porque elas são bem molinhas de serem acionadas, tá? Um ponto negativo que é o ponto negativo da Versys, tá? É que o botão da buzina, eu acho ele meio escondido, porque ele fica meio fundo e tem um acabamento por cima, então ele fica meio fundo. Então, como você está de luva, você não tem tanta sensibilidade, então fica mais difícil de você encontrar o botão e apertar. Claro que isso você se acostuma, mas comparado ao botão de buzina da CB500X, ele é bem mais ressaltado, então ele é mais fácil de ser achado ali com luva, para você ter a sensibilidade de apertar. Então assim, eu não acho que o da CB500X seja absurdamente melhor do que o da Versys, enfim, só tem essa particularidade que vai gerar aí uma adaptaçãozinha de você, tá bom? Quando a gente fala dos botões do painel, a gente tem sim aqui agora um ponto positivo na CB500, tá? Porque os botões do painel são molinhos e você consegue lidar com eles mesmo com uma luva grossa de couro, como é o meu caso. Na Versys 300, os botões são até mais ressaltados, mas eles são duros e não tem muita sensibilidade para você sentir apertei e não apertei. Então quando você está só apertando para passar as funções, tudo bem, porque você vê se está acontecendo ou não. Quando você vai segurar para zerar alguma coisa, você aperta e não consegue saber se está apertado ou não, só depois de um certo tempo que você vê que a coisa não aconteceu. Então eu tenho preguiça de apertar os botões da Versys 300 quando eu estou de luva para zerar alguma coisa, porque é sempre mais complexo para você sentir se você realmente apertou. Então aqui sim fica um ponto positivo para os botões da CB500X, botões do painel, que são mais molinhos, tem mais sensibilidade, mas se você for lidar com os botões da Versys sem luva ou com uma luva fina, é tranquilo, você consegue sentir numa boa, tá? Então aqui fica aí a minha crítica aos botões do painel da Versys, que poderiam ser um pouquinho mais macios para você lidar com mais facilidade quando você está de luva, beleza? Ainda falando sobre os botões das duas motos, tem aqui um ponto positivo para a Versys 300, mas ela acaba perdendo também ao longo do caminho, porque assim, quando a gente fala de pisca-alerta, então as duas motos têm, tá? Então na CB500X é na mão direita o botão do pisca-alerta, o que é um ponto negativo, porque se você está acelerando, você acaba tendo uma dificuldade maior de acionar o botão sem você perder ali a posição que está a sua mão do acelerador. Então eu preferia usar a outra mão para acionar, ou então eu só acionava quando não estava acelerando, e aí fica tranquilo de acionar. Na Versys 300, o botão do pisca-alerta, ele é na mão esquerda, o que facilita demais. Então a mão direita só fica ali para o acelerador para dar partida, que você não usa toda hora. Então você está na rodovia ali, o trânsito parou, facilmente eu já aciono o pisca-alerta com a mão esquerda, sem problema nenhum, e eu não preciso alterar ali a minha posição na mão do acelerador. Então fica um ponto positivo muito legal do lado de cá para a Versys 300, mas ela perde um ponto quando a gente fala de pisca-alerta, porque a Versys 300 o pisca-alerta não fica ligado se você desligar a chave da moto, tá? Na CB500X isso acontece. Então se você ficar na beira da estrada e você vai ter que sair de perto da moto, com a CB500X é tranquilo, porque você liga o pisca-alerta, desliga a chave, trava a moto e vai embora, e o pisca-alerta continua funcionando. Na Versys 300 isso não é possível, porque se você desligar a chave, o pisca-alerta também apaga. Normalmente dos carros é igual a CB500X, então ponto negativo aí para Versys
nesse sentido. Então ela ganha na posição do botão, então ela acaba perdendo nessa praticidade de manter o pisca-alerta ligado. Algumas vagas daqui de Campinas, algumas vagas rápidas de estacionamento da rua, exigem que o pisca-alerta fique ligado. Com a CB500X, tranquilo, eu travava a moto, deixava o pisca-alerta ligado, ia fazer o que eu precisava fazer e voltava. Com a Versys 300 já era, isso não é possível, a não ser que eu deixe a chave lá, o que é inviável, né? Então, acho que deu para entender. Quando a gente fala de tanque de combustível, a gente tem uma semelhança quase equivalente, tá? Então, na CB500X a gente tem 17,7 litros e na Versys a gente tem 17 litros. Então, a CB, na minha opinião, o consumo das duas é bem semelhante. Normalmente, a Versys tende a gastar um pouco mais de combustível comparado à CB500X. Então, se ela tem a tendência de ser um pouco mais gastona e com 700 ml a menos no tanque, a autonomia dela vai ser inferior, que é o da CB500X, tá? Então quando a gente fala de autonomia, a CB500X é superior, um pouco mais superior, né? E a Versys 300 perde um pouco, mas não é ruim também, né? O tanque da Versys é bem grande também, e então assim, é um tanque super satisfatório para você viajar para longe, não depender tanto de postos de combustíveis, mas aqui a CB500X leva a superioridade. Aqui entra sobre o assunto que é um assunto muito importante, que é a frequência com que você vai fazer as revisões. Ponto muito positivo para a CB500X, porque as revisões dela são a cada 6.000 quilômetros. E a troca de óleo no manual é a cada 12.000 km, mas a gente sabe que na prática a maioria dos concessionários e mecânicos e pessoas fazem de 6 em 6.000 km, algumas pessoas até antes. Na Versys 300 a gente tem a polêmica das revisões a cada 3.000 km, que eu concordo plenamente que é um ponto negativo fortíssimo. Eu tenho relatos de Versys de outros países, como na Europa, por exemplo, que fazem a cada 6.000 km. Então nós brasileiros aqui ficamos perdidos com relação a isso, de por que essa bizarrice de você ter que parar a moto para fazer revisão a cada 3.000 km. Se você abre o manual da Versys 300, a troca de vela é a cada 6.000 km, então são números bizarros. E enfim, sobre isso eu estou com alguns planos de testar e modificar esse plano de manutenção, mas vai ter vídeo específico sobre isso. Mas no geral, se você for manter a garantia certinho dentro das concessionárias, seja Honda e Kawasaki, a Honda aqui, a CB500X, leva disparado a superioridade com suas revisões mais espaçadas. Ninguém merece, né, ficar parando a cada 3.000 km para trocar óleo e filtro e fazer revisão. É um saco para quem roda muito, é um saco, e para quem vai viajar para longe, para outros países, pode até inviabilizar uma viagem dependendo para onde você for. Então eu tenho certeza que muitas Versys 300 deixam de ser vendidas porque os proprietários, os possíveis proprietários, não querem passar por isso. Então vai aí um ponto negativaço, concordo plenamente em criticar isso daí porque é suado. Na sequência eu queria conversar com vocês sobre o calor que o motor passa para as pernas. E aqui, de novo, a CB500X vai levar o prêmio e ser superior. Incrivelmente, o motor da CB500X ele é muito eficiente em termos de troca de calor. Obviamente que ele esquenta, mas ele não passa praticamente nada de calor para suas canelas, para suas pernas, mesmo você pilotando de short. Eu acho que a pedaleira recuada tem relação com isso, porque as suas canelas ficam mais longe do motor, né? Você acaba perdendo um pouco de conforto no joelho por ficar mais flexionado, mais dobrado, mas você acaba ficando mais longe do calor do motor. E na Versys 300 a gente tem um motor que, na minha percepção, ele esquenta mais, e por ser uma moto trail, a aventureira, a pedaleira é mais avançada, e aí você fica ali com as canelas na frente do motor. E a Versys tem uma carenagem de proteção que eu tenho certeza que ajuda muito, tá? Então você não encosta a perna, você não tem jeito de você queimar a perna, mas você sente o calor. E um ponto negativo é que na rodovia, que seria um momento que você não deveria sentir o calor porque tem muito vento passando, você continua sentindo, o vento bate ali
e acaba passando para suas canelas e você sente o calor. Não acho que seja um ponto que desabona a Versys 300, assim, de você falar, putz, é impossível, não dá para rodar com a moto, etc. Eu acho que muito disso é referência da moto anterior que você veio. Então, como eu vim de uma CB500X que não esquenta nada e fui para a Versys 300, eu acabei sentindo esse calor de forma bem discrepante, mas hoje eu já me acostumei, tá? Então, assim, se você vir de uma Harley, eu tenho certeza que se você vir de uma Harley e for para uma Versys 300, você vai falar, putz, eu tô no céu, porque não esquenta nada o motor da Versys. Então depende muito da referência, mas saiba que o motor da Versys, ele tende a esquentar mais, a ventoinha liga muito mais vezes, e eu acho que isso é justificável, porque é um motor 300 cilindradas de alto desempenho pelo seu tamanho, e para desempenhar tem que queimar mais combustível. Se queimou mais combustível, está gerando mais calor, e isso vai ser sentido com certeza ali na prática, tá? Então aqui a CB500X leva com certeza no conforto com relação a calor, mas de novo eu repito, eu não acho que desabona a moto, eu não acho que deveria ser um ponto de falar para vocês, porra, não compra essa moto porque esquenta demais, é zoado, não dá. Eu acho que não, tá? É um negócio adaptável, você se acostuma, não é nada bizarro no mundo, mas você vai sentir um calor maior nas pernas sim, com o motor da Versys 300. Uma coisa que eu queria comentar também sobre o calor do motor da Versys 300 é que normalmente eu só sinto esse calor quando a temperatura ambiente está de 30 graus para cima, tá? Porque aí eu sinto que o motor tem mais dificuldade de se resfriar e aí ele acaba passando mais calor para suas pernas. Temperaturas abaixo de 30 graus eu praticamente não sinto calor, e fica o ponto positivo que no frio você vai acabar tendo uma possibilidade de ficar com as pernas um pouco mais aquecidas, mas obviamente no outro extremo, no calor, você acaba passando mais calor, principalmente no uso urbano, porque ela vai te passar mais calor. Então essa é a percepção que eu tenho. Então, por exemplo, quando eu venho trabalhar de manhã cedinho, 6 e pouco da manhã, ou seja, o clima está bem agradável, eu não sinto nada de calor, mas quando eu volto para casa no fim da tarde, que já está nesses últimos dias que está acima de 30 graus, o calor com certeza fica mais evidente, beleza? Associado a isso, eu quero falar sobre a vibração do motor das duas de forma mais nítida. Sem sombra de dúvidas, o motor da CB500X ele vibra menos, tá bom? Não quero dizer que ele não vibra, dependendo da velocidade que você tiver, principalmente acima de 130 km por hora, ele vibra sim, mas comparado à Versys, ele vibra menos. A Versys é um motor que gira muito mais, né? Então os giros são sempre mais altos, o que dificulta essa questão da vibração, tá? Mas na CB500X, com certeza, quando o assunto é vibração, ela é superior. Mas o que eu quero dizer é que o motor da Versys não tem uma vibração que desabona completamente a moto, tá? Então quando eu estou pilotando, a vibração não me incomoda, eu sinto que está vibrando, mas não me incomoda, não formiga nada, nem a mão, nem o quadril, nem os pés, tá? Mas quando eu paro a moto, isso quando é muitas horas, quando eu já estou mais de 2 horas, 3, 4 horas pilotando, quando eu desço da moto, eu sinto que as minhas mãos formigam um pouco, tá? Isso não são todas as pessoas, tá? Essa percepção é muito pessoal. Eu tenho relatos de pessoas que não sentem vibração nenhuma, até com motos que vibram muito mais. Então assim, a CB500X vibra menos que a Versys 300, mas a vibração da Versys 300, na minha opinião, não é algo assim absurdamente bizarro que desabona a moto, beleza? Agora eu quero comparar o trajeto rodoviário das duas motos. Obviamente que a CB500X vai ser superior, porque a gente percebe que quando a CB500 entra na rodovia, ela fica confortável e fala, é aqui mesmo que eu gosto de ficar, né? Então a CB500X vai muito bem, tem um desempenho melhor, né? Mais forte, etc, vibra menos, mas a Versys 300, apesar de ser um motor menor e inferior, ela vai muito bem também no uso rodoviário, tá? Então ela vai vibrar um pouquinho mais, você vai sentir um pouquinho mais de calor nas pernas, mas é uma 300 cilindradas, na minha opinião, é o único motor de 300 cilindradas das motos mais tradicionais, comuns que a gente conhece, que lida muito bem
com o uso rodoviário, tá? Então a CB500X eu diria que tem um fôlego bem satisfatório aí, até uns 160 km por hora. Claro que ela consegue passar disso, mas ela acaba perdendo força a partir daí. E da Versys 300 eu diria que até uns 150 km por hora ela tem um fôlego satisfatório. Ela também consegue passar disso. Então assim, você percebe que o desempenho das duas é quase a mesma coisa. Claro que o da CB500X é superior, mas da Versys 300 não fica tão para trás assim. E aí você fica naquela coisa, né? Um motor de 300 cilindradas, mais leve, desempenhando quase a mesma coisa que o motor da CB500X. Então a CB acaba ganhando por um ponto, perdendo em outro, no quesito desempenho, né? Então é isso, ponto positivo para a CB, porque no uso rodoviário com certeza ela é superior. Mas quando a gente passa para o uso urbano, a Versys 300 com certeza é superior. Por quê? É uma moto mais leve, é uma moto mais tranquila de você lidar no dia a dia, entendeu? Então se você vai usar no uso urbano com frequência, é uma moto mais fácil de lidar, mais leve. Se você vai estacionar ela numa subida, é mais tranquilo porque ela é mais leve. Se você vai estacionar num estacionamento que é pedrinha no chão, que é difícil a gente dar ré com a moto, né? A Versys 300 é muito mais fácil, muito mais tranquilo por ela ser mais leve. Então aqui, uso urbano, apesar da CB500X não ser ruim para o uso urbano, mas se você pôr as duas, uma contra a outra, nesse sentido, a Versys 300 domina. E apesar dela ter essa crítica dela ser fraca em baixas rotações, que na minha opinião não é tão assim como se fala por aí, a Versys 300 acaba dominando tranquilamente no uso urbano, beleza? Quando a gente fala de acabamento dentre as duas motos, eu diria que no geral a Versys 300 é superior, tá? Então ela tem acabamentos mais bem encaixadinhos, tem menos pontos assimétricos, né? Mas não é perfeita. Um ponto negativo frente à CB500X é o acabamento das fechaduras, né? Então a chave é difícil de enfiar na fechadura lá, a chave é mais feia, o acabamento ali do trinco ele é mais esquisito na Versys 300. E na CB500X, quando o assunto é chave e fechadura, é outra vida, é muito mais bonito, a chave entra com mais facilidade, enfim, ponto positivo para a CB500X em acabamento de chaves e fechaduras, mas no acabamento geral a CB500X é inferior, tem mais pontos de assimetria, carenagem ali na frente que não encaixa nunca, tem que fazer gambiarra para poder encaixar, você leva para a concessionária, quase nenhuma dá conta de resolver o problema ou querem resolver o problema. Então, no geral, o acabamento da Versys 300 é superior. Bom, quando a gente fala de pedaleiras, tá? Então, onde a gente apoia os pés, eu vou falar do motorista, do piloto e do garupa. Da Versys 300, quando a gente fala sobre conforto na posição, ela supera, porque ela não tem pedaleiras recuadas, nem para o piloto, nem para o garupa. Então, o seu joelho aí vai agradecer o conforto, né? Vai demorar mais tempo você se cansar da posição que você fica. Na CB500X nós temos pedaleiras recuadas tanto para o piloto, tanto para o garupa, mas ela tem acabamento em borracha na pedaleira nas duas, na frente e atrás, que na minha opinião melhora o grip, vibra menos e etc. Na Versys 300 a pedaleira do garupa é só em ferro, é só metálica, não tem borracha, o que dificulta o grip, acaba escorregando com mais facilidade e vibrando mais, passando mais vibração do motor para os pés do garupa. Então vocês estão percebendo, né? Ganha num ponto e perde no outro, mas eu acho que aqui a Versys 300 ela fica à frente, porque a posição não recuada, né? A posição natural mais avançada acaba gerando mais conforto nas longas horas de uso aí com a moto, beleza? Vamos conversar agora sobre o banco das duas, tá? Quando a gente fala do banco original da Versys, todo mundo já sabe que é um banco duro e etc, que precisa trocar, mas eu não diria que o banco original da Versys é completamente inútil, tá? Se você não pretende fazer longas viagens com a moto, eu acho que o banco original atende muito bem, então ele não é tão bizarro assim de desconforto, mas para longas viagens eu acho que compensa, que vale a pena sim um banco mais confortável. Tem vídeo aqui no canal onde eu faço
uma análise bem criteriosa só do banco do Pedrinho Comfort que eu coloquei na minha Versys 300. Quando a gente fala do banco original do CB500X, ele é macio na minha opinião, tanto é que eu não troquei, mas o motivo principal de eu não ter trocado é que o banco Comfort do Pedrinho, por exemplo, na CB500X custa uma média de 1.200 e na Versys 650 custa aí uma média de 650, 670 reais. Então existe essa discrepância bem nítida de preço, tá? Então aí fica o ponto positivo para a Versys, que é mais barato para você comprar e ficar bem confortável, e ponto negativo para a CB500X, que o banco Comfort é mais caro, mas o original ele é superior que o da Versys 300, tá? Se você vai fazer viagens longas, eu recomendo o banco Comfort para as duas motos, principalmente se você vai fazer com garupa, porque a garupa da CB500X tem os seus defeitos, o garupa escorrega para frente, não é tão confortável, e o da Versys 300 também. Então o banco Comfort para as duas eu recomendo, tá? Mas aí fica a discrepância de preço entre as duas e a discrepância de superioridade dos bancos originais, CB500 superior, Versys 300 inferior. Bom, vamos falar de consumo de combustível, né, pessoal? Polêmico consumo de combustível. De novo, repito, isso não é uma matemática exata, não é porque os meus números são esses que significa que de todo mundo tem que ser igual. Isso varia muito conforme clima, conforme ambiente que você anda, se tem muita subida, descida, se é muito plano, se não é, e principalmente a forma com que o piloto lida com o acelerador da moto. Nitidamente, como eu já comentei anteriormente, o motor da CB500 ele é mais eficiente, ou seja, ele é mais forte e bebe menos, mas quero dizer também que o motor da Versys 300 não é lá tão beberrão assim, e eu acho, como eu já comentei em outros vídeos, que não existe almoço grátis. Então na Versys 300 a gente tem um motor pequeno de 300 cilindradas que anda muito bem, e do lado de cá um motor 500 cilindradas mais racional, mais pesado e tal, que anda mais, obviamente, mas ele acaba perdendo no seu peso. E de cá a gente tem um motor que bebe muito pelo seu tamanho, né? Então se você pegar motores de 300 cilindradas, como por exemplo a XRE, ele é bem mais econômico que o da Versys 300. Mas vamos lá, no consumo urbano a CB500X costumava fazer comigo 24 km por litro, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, e na Versys 300 ela começou fazendo 21, 23 km por litro, mas ela tem melhorado bastante ao longo do tempo, conforme ela vai amaciando. Agora eu coloquei Alpha X, né? Então tem vídeo aqui no canal eu contando sobre isso, e aparentemente com o Alpha X ela tem se tornado cada vez mais econômica. Então hoje em dia a minha Versys 300 tem consumido mais ou menos igual a CB, tem feito 24, 25, em alguns momentos 27 no consumo urbano. No consumo rodoviário a Versys 300 acaba consumindo aí um pouco menos, né, porque o giro fica mais alto. Na CB500X também isso acontece, né, para velocidades acima de 100 por hora, né, 100, 120 por hora. Então assim, no geral o consumo das duas é assim bem equivalente, mas a comparação fica meio esquisita porque a CB tem um motor maior, né? Então assim, o consumo da Versys com certeza ele não é tão satisfatório, mas não é só ponto negativo, porque ok, ela bebe um pouco mais, mas ela anda mais, então ela perde um ponto, mas te entrega em outro. Seria um ponto negativo muito grande se ela fosse fraca e ainda bebesse muito, aí ia ser um ponto muito negativo, tá? Então fica aí, na minha opinião, eu tenho gastado os mesmos valores de combustível com gasolina com as duas motos, beleza? Seja consumo rodoviário ou urbano. Sei que já comentei um pouco sobre o peso das duas motos, mas quero falar um pouco mais específico sobre isso agora. E para mim o peso da moto faz grande diferença, tá? Então se você pegar uma Africa Twin, por exemplo, que é uma Big Trail, você dá ré na moto, é uma moto alta, pesada, num terreno que tá com subida ou com pedrinha no chão, com terra no chão, é um verdadeiro esforço físico e risco de queda parado, né? Então eu valorizo muito o peso da moto, eu não gosto de moto muito pesada, principalmente para usar em estradas de terra, porque você pega um areião, muito provavelmente a moto vai desequilibrar em algum momento, vai sair de frente, vai sair de traseira,
E aí você, com uma moto que está saindo de frente, saindo de traseira, com garupa, se ela é muito pesada, meu amigo, não tem perna que segure e você vai para o chão. Com a Versys 300 é muito mais fácil de lidar, você percebe nitidamente, se você sentar em uma e for para outra, você percebe na hora a diferença de peso. Só para tirar a moto do descanso lateral, você já percebe o quanto a Versys é mais leve. Então aqui fica um ponto positivaço para a Versys 300, na minha opinião, que valoriza e prioriza muito isso. Então é uma moto que te cansa menos, é uma moto que te dá menos preguiça de sair de casa num domingão, que você tá na preguiça lá deitadão. É uma moto que você olha para ela e você fala, tranquilo, fácil de lidar, não tem problema. Se bem que a DX não é também uma moto que te dá preguiça, mas se você comparar as duas, a Versys 300 com certeza é uma moto mais tranquila de você lidar, principalmente no uso urbano e principalmente no uso em estrada de terra. Então fica aí ponto positivo para a Versys, beleza? Quando a gente fala de bolhas, né, do para-brisa ali, de acrílico, eu acho que as duas são bem semelhantes, tá? Ponto positivo para a CB500X que tem ajuste de altura, né? Então tem uma posição mais alta e outra mais baixa, isso é muito bom. Mas em questão de tamanho e funcionalidade, eu achei que as duas são bem semelhantes. As duas vão precisar de um defletor se você tiver mais de 1,70 m, ou de um prolongador, enfim, dá algum jeito de tirar a turbulência do capacete. Então acho que as duas ficam aí bem equivalentes. Eu acho que a bolha da CB500X ela é um pouco mais resistente, então ela balança menos quando tem resistência do ar batendo, né, na rodovia principalmente. Mas obviamente que o da Versys 300 funciona muito bem, ela é um pouco mais molinha, balança um pouco mais, mas isso não interfere em nada, acaba funcionando da mesma maneira. E as duas vão precisar de um ajuste, seja uma bolha maior, um defletor, um prolongador, enfim, para as pessoas que são mais altas, beleza? Quando a gente fala de acessórios, a gente tem a possibilidade de pegar a Versys 300 topo de linha, que é, uma moto mega completa, tomada 12 volts, farol auxiliar, cavalete central, ferragem com proteção de carenagem, ferragem para todos os baús lateral e central já instalada, já vem com baú lateral e etc. Ponto muito positivo para a Versys topo de linha aí, que você já vem com a moto praticamente pronta, dependendo do que você quer, já vem pronta para você rodar aí e pronto, não precisa ficar pensando nisso. Quando você pega a CB500X até a 2020, a moto vem completamente pelada e é uma moto mais cara, tá bom? Um pouco mais cara normalmente. Então fica aí um ponto negativo, porque provavelmente você vai usar a CB500X para fazer viagem, você vai querer colocar um monte de ferro nela, vai querer colocar baú e tudo isso vai encarecendo aí a sua aquisição, os seus gastos com a moto, né? Então fica aí ponto positivo, um ponto bem positivo para a Versys 300 nesse sentido. Eu sou um cara que não gosto muito de ficar fuçando, sabe? De ficar mexendo principalmente com componentes elétricos, sabe? Então eu nunca coloquei tomada na minha CB500, com medo de dar algum pau, nunca coloquei alarme, nem nada. Então para mim foi um ponto bem positivo, porque a moto já vem originalzinha, tudo certinho, da maneira que tem que vir. Então para mim ganhou com certeza um ponto bem positivo aí quando a gente fala sobre acessórios, tá bom? Tem uma questão positiva também na questão de o farol auxiliar dela é original de fábrica, então teoricamente você não vai ter problemas com fiscalizações da polícia rodoviária, tá? Então se você colocar um auxiliar na CB500X, as chances da polícia encasquetar com você são altas, então fica aí a dificuldade com a iluminação da CB500X comparada à Versys. Isso aí está praticamente resolvido. Eu falo praticamente porque pode acontecer uma polícia encasquetar mesmo com os originais, e aí não é um problema que eu e você conseguimos resolver, na minha opinião, porque vai da conduta do policial, né? A gente não pode, quem somos nós, né, para contestar o policial que está lá. Quando a gente fala de barulho de motor, as duas são bem bonitas, eu diria, tá? O barulho da CB500X em baixas rotações, ele é bem grave, bem gostoso de ouvir, tranquilo. E em altas rotações ele acorda também, fica bem bonito de ouvir, etc. Na Versys 300, em baixas rotações, a gente tem um motor bem manso e silencioso, mas se assemelha, você percebe que é um motor pequeno que está trabalhando ali entre as suas pernas, então até parece um pouco, até lembra um pouco o barulho do motor da XRE 300,
mas assim que ela atinge rotações maiores, ali a partir de 8.000 rotações por minuto, é um barulho de motor esportivo. Tem vários vídeos aqui no canal mostrando ela acelerando por aí, e vocês já perceberam, quem assistiu já percebeu que o ronco dela é bem bonito em altas rotações, tá? Então fica aí, o motor do CB500X é sempre bonito, na minha opinião. Da Versys 300 em baixas rotações é um barulho que, ok, não fede nem cheira, mas quando entra em altas rotações é um barulho bem gostoso de se ouvir. Eu diria que até mais gostoso que da CB500X em altas rotações, mas em baixas rotações a CB500X ganha aí na beleza da orquestra do barulho do motor que você vai ouvir, beleza? Quando a gente fala de entrega de torque e potência, eu percebo que a CB500X ela é mais linear, ou seja, é uma moto que vem entregando a força praticamente em todas as rotações. Não é um motor que tem uma personalidade notória, assim, que você fala, nossa, em alta rotação é uma coisa, em baixa é totalmente outra. Então ela é bem linear ali nas suas rotações. Quando a gente fala de Versys 300, a gente tem uma dupla personalidade. Em baixas rotações, uma moto silenciosa, mansinha, tranquila. E em altas rotações, a coisa muda completamente. Você percebe nitidamente que alguma coisa está acontecendo ali de diferente. Quando ela entra aí em 8, 9 mil rotações por minuto, daí para cima, dá a sensação que alguém engatou na sua traseira e está te ajudando a empurrar. Então em baixas rotações, mansinha, tranquila. Em altas rotações, bem mais agressiva, mas claro, é uma 300 cilindradas, né? Então não é um motor mega perigoso que vai que te assusta e etc. Claro que precisa ter o devido respeito com relação às máquinas, obviamente você pode se machucar também com a Versys 300, mas aí fica a discrepância de que o da Versys tem essa personalidade dupla, tá? E da CB500X um pouco mais linear. Quando a gente fala de conforto de suspensão, eu diria que a Versys 300 domina tranquilamente esse assunto, porque é uma moto que tem mais curso de suspensão, principalmente na traseira. Na dianteira é a mesma coisa, da CBs 2019 para baixo. Então perde num ponto, ganha em outro, mas no quesito uso, funcionalidade, as suspensões da Versys 300 são bem mais confortáveis. Principalmente na buraqueira das cidades, no uso em estrada de terra, enfim, ela realmente vai muito bem, dá mais conforto para o piloto, para o garupa e etc. Mas quando você pensa em esportividade, pela CB500X ser mais dura as suspensões, ela acaba sendo superior em capacidades de curva de forma esportiva, de forma mais agressiva e etc. Na suspensão traseira, as duas têm regulagem de pré-carga. Na dianteira a CB500X tem e na Versys 300 não tem. Mas se você me perguntasse qual suspensão você prefere dentre as duas, eu vou na Versys 300 sem sombra de dúvidas, bem mais confortável, tá bom? Quando a gente fala de posição de pilotagem, aqui de novo, quando o assunto é conforto, a Versys fica à frente, né? Você fica mais ereto, a pedaleira não é recuada e eu sinto que eu fico mais alto, mais tranquilo, mais bem apoiado. Na CB500X a posição de pilotagem não é ruim, tá? Mas ela é um pouco mais esportiva, tem a questão da pedaleira, eu tenho a percepção que o guidão é um pouquinho mais baixo. Então, quando a gente fala de posição de pilotagem, a Versys eu diria que está um pouco acima, um pouco mais confortável, beleza? Quando a gente fala sobre câmbio, a nossa percepção e o uso do câmbio de marchas, a gente tem por um lado na CB500X um câmbio bem mais macio e tranquilo de lidar. Tem um ajuste fino ali com a vareta, então você consegue ajustar melhor com a sua ergonomia, com o seu corpo. Na Versys 300 o ajuste dele é só simples, né, que é aquele denteado, então tem um ajuste fino menor. Na Versys 300 a gente tem um câmbio um pouco mais duro, não dizendo que ele seja duro a ponto de incomodar, não, mas comparado um com o outro, o câmbio dela é um pouco mais duro. Quando a gente fala de engate de marchas, eu sinto que o da Versys 300 é um pouco superior, porque o da CB500, se você não der uma passada com uma força suficiente, ele acaba engatando, mas depois ela escapa. E então assim, quando você está de sexta marcha e acontece alguma coisa, você precisa parar de uma vez e não dá tempo de reduzir, ela é um pouco mais complexa,
você subir as marchas ali. Então, no geral, no funcionamento de câmbio geral, o da Versys 300 me incomoda menos, tá? Tem a questão do engate, principalmente primeira e segunda marcha, da CB500X é aquela pancada, eu até entendo, porque é um motor maior, né? Quanto maior a cilindrada, maior o barulho de câmbio, isso é natural. Então na Versys 300 é mais suave, né? Nitidamente por causa do tamanho do motor, mas eu diria que o câmbio da Versys, mesmo sendo um pouquinho mais duro, ele é um pouco mais confiável. Se ela entrou a marcha, entrou e pronto, acabou, não vai escapar nem nada. Na CB500X pode acontecer de escapar se você não passar de forma mais vigorosa, e aí pode acontecer de repente ela faz aquele barulho que dói lá dentro e a marcha escapa, beleza? Quando a gente fala sobre o radiador, ou seja, as duas motos têm refrigeração líquida, né? Mas eu prefiro muito mais o radiador da Versys 300, porque ele fica numa posição mais alta e ele já vem com proteção, com uma grade de ferro original, tá? Quando você tá, a sujeira que a roda dianteira joga não bate nada no radiador, tá? Então não suja, não voa pedra e mesmo se voar tem uma proteção. Na CB500X é um radiador mais exposto, não vem com proteção original. E o que a roda dianteira joga para trás sempre pega no radiador, então ele sempre fica sujo, marcado da terra, da sujeira que a roda dianteira joga. Então, a longo prazo, eu sinto que o radiador da CB500X é mais propenso a dar problema, porque ele é mais exposto, tá? Então fica aí ponto positivo para a Versys 300. Quando a gente fala de descanso lateral, ou seja, o pezinho que apoia a moto na hora que você vai estacionar ela, eu prefiro bastante de longe o descanso lateral da Versys 300. Eu já comentei em vídeos anteriores, a posição dele é mais lateralizada, então a moto equilibra muito melhor em situações mais difíceis, né? De pedrinha, terra, subida, descida. Não dizendo que seja ruim da CB500, mas na minha percepção eu tenho menos dificuldade de equilibrar a moto no descanso lateral em lugares que são mais difíceis, como eu falei, subida, descida, estacionamento com pedrinha no chão, etc. Então a CB500X eu tinha que prestar mais atenção para a moto acabar não tombando, tá? Mas se você pôr as duas motos num plano, tranquilo, chão rígido, sem problemas nenhum, as duas vão equilibrar muito bem, mas num terreno mais difícil eu prefiro o equilíbrio da Versys 300. Quando a gente fala sobre aerodinâmica, eu prefiro a aerodinâmica da Versys 300, principalmente no quesito pernas, porque ela é um pouco mais larga, tá? Então, no frio principalmente, a sua perna, os seus joelhos ali, sua perna, ela fica mais protegida, bate menos vento na sua perna, provavelmente vai molhar menos se você não tiver com capa de chuva, né? Então você acaba ficando mais protegido ali de alguma intempérie, alguma coisa que possa vir da estrada, né? E então fica aí ponto positivo para a Versys 300 no quesito aerodinâmica ali. Tem a questão também que a Versys 300 já vem com protetor de mão original, então você já vem com uma proteção na mão ali do vento frio, de alguma pedra que possa voar, algum objeto, e principalmente na chuva, que a sua mão acaba molhando muito menos com a proteção. Então se você não tem uma luva que é impermeável, se você rodar na rodovia, sua luva normal praticamente não vai molhar nada, porque ela fica protegida. Então nesse quesito aerodinâmica, proteção das coisas, das intempéries que acontecem do ambiente para você, na Versys 300 você fica mais protegido, tá bom? Não dizendo que a CB500X que isso seja um problema mega grave, CB500X, claro que não, mas comparado uma com a outra, na CB500X você fica mais exposto às intempéries do ambiente ao seu redor, beleza? Quando a gente fala de beleza, presença, imponência e atenção que ela chama, eu diria que as duas são equivalentes. Com a CB500X, se você parar num posto, muito provavelmente o frentista vai te fazer perguntas e elogios sobre a moto. Se você parar com a Versys 300, muito provavelmente o frentista vai fazer perguntas e elogios sobre a moto. Se você passa em algum lugar, quem gosta de moto muito provavelmente vai acompanhar você. Então as duas motos são bem bonitas, bem presentes, e então fica aí um ponto positivo para as duas motos nesse sentido, para quem, na verdade, todo mundo gosta de beleza, né? Então fica aí, as duas motos na minha opinião são lindas e são bem presentes, aonde quer que passa ela vai chamar atenção. Quando a gente fala de rodas, né? Então a gente tem uma
uma diferença entre as duas. Então na Versys 300 a gente tem rodas raiadas, aro 19 na dianteira, na CB500X aro 19 também na dianteira para os modelos mais novos, né? Mas nas anteriores é aro 17. Eu percebo que as rodas da Versys 300 são mais leves, né? E de fato rodas raiadas são mais leves. Ponto positivo porque rodas raiadas são mais resistentes. Pontos negativos porque originalmente você vai precisar, é um pneu com câmara, né? Então é mais difícil de cuidar se furar. Mas existem procedimentos que podem ser feitos para você colocar um pneu sem câmera. Tem gente que já colocou e é possível e funciona, tá? Eu nunca testei, mas tem relatos de pessoas que fazem e funciona. No quesito beleza, eu acho que a CB500X leva, eu particularmente prefiro, acho mais bonito, uma roda de liga leve e mais fácil de cuidar, de limpar, exige menos manutenção. Na roda raiada, um saco para limpar é um pouco menos bonito, eu não acho que seja feio, mas é um pouco menos bonito. Exige mais manutenção, né? Então você precisa apertar os raios esporadicamente, cuidar para que eles não vá soltando. Então exige um pouco mais de manutenção, perde aqui, ganha ali. Então é isso, mais ou menos a realidade quando a gente fala sobre rodas na Versys e CB, beleza? Quando a gente fala sobre os faróis, aí o bicho pega, hein, meu amigo? Porque a Versys, ó, muito superior mesmo. Primeiro que o farol da Versys 300, ele é halógeno, né? Aquela lâmpada amarela tradicional. Quem me acompanha aqui sabe que eu prefiro esse tipo de lâmpada, eu acho que o amarelo dá mais contraste com os objetos, com o chão do asfalto. E enfim, eu acabo preferindo, eu acho que dá pra enxergar melhor, principalmente quando tá chovendo. E associado a isso, a Versys ela tem faróis auxiliares em LED da cor branca. Eu acho que poderia ter sido amarelo mesmo, mas originalmente ela vem branca em LED, tá? Os faróis auxiliares. Então o farol auxiliar acaba tirando aquela sombra ali próximo da moto, né? Então o farol baixo ilumina lá mais para frente, o farol baixo, os faróis auxiliares iluminam bem próximos ali da moto. E se você põe um farol alto, aí que a iluminação vai mais longe ainda. Então de noite ela ilumina muito bem, dá para viajar tranquilamente à noite. Um ponto muito positivo para os faróis. Último comentário sobre o farol na Versys é que o farol alto e baixo existe uma diferença nítida, porque na CB500X, quando você está com o farol baixo acionado e liga o farol alto, a diferença de foco é muito pequenininha, que gera um pouco de dificuldade aí para você aumentar a distância de foco, tá? Então na Versys 300 tem um foco melhor, tem uma cor melhor e ainda tem o farol auxiliar original. Então, putz, iluminação, a Versys 300 topo de linha, né? Ela é bem superior. Se comparar só a Versys simples com a CB500X simples, eu ainda prefiro o farol da Versys, porque é lâmpada tradicional halógena, foco melhor e contraste melhor. Quando a gente fala sobre líquido de arrefecimento, né, ambas são o motor é refrigerado a líquido, né, a água com aditivos. A questão é que na Versys 300 ela não tem histórico de abaixar o líquido de arrefecimento nunca, e nem quando está 0 km, os primeiros 1000 km. Já na CB500X tem o histórico de normalmente abaixar o líquido de arrefecimento nos primeiros quilômetros quando a moto é 0. Então fica aí essa dificuldade. E uma outra coisa que eu queria comparar que na Versys é superior é que para você olhar o nível na Versys é bem mais fácil, fica ali entre a carenagem ali, logo próximo do tanque de combustível, e na CB500X é lá embaixo. Então ver o nível na CB500X é bem mais difícil, bem mais complexo. E na CB500X fica numa região suja, né? Porque ele é próximo da roda traseira, então aquilo ali vai sujando e chega um momento que se você não limpar você já não enxerga mais nada. Na Versys, por ser numa região mais alta ali próximo ao tanque, nunca tá sujo, então você sempre tá conseguindo enxergar melhor. Então ponto positivo aí para a Versys 300. Um comentário que eu queria fazer com o tanque cheio, isso é mais uma curiosidade. Na CB500, quando ela tá com o tanque cheio e você para no semáforo, ela fica, o combustível lá dentro, ele acaba empurrando a moto para lá e para cá, e às vezes você para e apoia, sei lá, o pé esquerdo, ela desequilibra tanto com o movimentar do tanque de combustível que às vezes você precisa pôr o outro pé no chão, porque ela te desequilibra pro outro lado quando tá com o tanque cheio, tá? Na Versys 300 tem esse ponto positivo,
que mesmo com o tanque cheio, você percebe que ela está um pouco mais pesada ali, mas mesmo com o tanque cheio, ela não te desequilibra. Então fica aí um pequeno ponto positivo na Versys aí, te dá um pouco mais de conforto. Tanto é que na época eu tinha CB500 no uso urbano, quando eu não tinha previsão de viajar nos próximos dias, eu não costumava encher o tanque para não ficar com esse negócio dela ficar me desequilibrando quando eu paro no semáforo. Um pequeno detalhe, não é nada demais, mas ponto positivo aí para o equilíbrio quando o tanque de combustível está cheio. Ponto para Versys. Quando a gente fala sobre o painel, não tem como não dizer que o da Versys é superior. Todas as versões da Versys, desde as anteriores até agora, sempre foi aquele painel maravilhoso com conta-giro analógico, que é bem bacana, dá para você perceber bem ali, dá para você entender muito bem o que está acontecendo. Painel super completo, computador de bordo completo, autonomia, indicador de marcha, enfim, com um painel que não tem o que falar, é maravilhoso, é bonito, completíssimo e etc. Quando a gente fala do painel da CB500X 2019 para trás, é um painel bom, mas ele falta algumas coisas, né? Falta indicador de marcha, ele é mais simples em design, né? Ele é simplesmente uma tela ali digital, então eu não diria que é um painel ruim, mas não é um painel 100% completo. Tem ali suas coisas, mas por exemplo, falta autonomia, marcar autonomia. Eu quero mostrar algumas coisas que a Versys não mostra, como por exemplo, quantos litros de combustível você já consumiu desde o último abastecimento. É um dado até legal, mas meio que na minha opinião irrelevante. Eu prefiro muito mais um dado de autonomia que tem no da Versys do que um dado de quanto consumo, quantos litros você já consumiu desde o último abastecimento, tá? Quando a gente fala da CB500X 2020, claro que ela melhorou muito o painel, mas ainda assim eu prefiro o painel da Versys, porque o painel da Versys vai ter aí autonomia, que é um dado muito legal para quem pega a estrada, e o da CB500X 2020 não tem, tá? O do CB 2020 tá bem mais completo, de fato, tá bem mais bonito, né? E tem indicador de temperatura do motor, né? A Versys também tem, a CB 2020 também tem, mas as 2009 para trás também não marca temperatura do motor. Então assim, das 2009 para trás, peca mais ainda. Da 2020 é melhor, mas ainda assim o da Versys está à frente, na minha opinião. E o último item que eu queria comentar, esse vídeo já ficou gigantesco, é sobre a embreagem. Quando você fala da CB 2019 para trás, é uma embreagem simples, ou seja, não é assistida, não é deslizante. Quando você vai da 2020 para frente, né, a gente já tem embreagem deslizante, e na Versys todas as versões têm embreagem deslizante. Então fica aí para 2020 com a Versys a mesma coisa. Eu acho que as duas embreagens são bem legais, mas se você pega uma CB500 de 2019 para trás, aí a embreagem da Versys vai ficar superior, porque ela é mais macia e mais fluida, né, para você lidar ali com as reduções. Pessoal, eu sei que esse vídeo ficou gigantesco, eu sei que é um vídeo mais maçante porque eu não estou mostrando nada, é só um bate-papo aqui. Então tudo isso que eu falei foram coisas que eu percebi ao sair de uma moto para outra. Espero que tudo isso que eu disse tenha te ajudado a entender um pouco melhor do mundo, entre essas duas motos. Como eu falei, eu acho que não tem uma melhor e uma pior, vai depender aí do seu uso, tá? Então a CB500X ganha algumas coisas, perde em outras. Então a CB500 é melhor aqui para viajar, a Versys é um pouco melhor aqui para o urbano e para andar na estrada de terra, né? Fazer uma aventura um pouco mais no meio da natureza. Então aí você precisa escolher o que faz mais sentido para você, beleza? Espero que tudo isso tenha te ajudado de alguma maneira. Se você achou que foi útil, dá um joinha positivo, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.